E aí, galera, beleza? Professor Thiago aqui, Colégio Metropolitano Goiânia e Goiás. Bem-vindos de volta a mais um Uai, Isso Pode? O podcast do Colégio Goiano. E hoje vamos falar sobre uma coisa mais que fundamental para as instituições educacionais do estado de Goiás. Nós vamos falar sobre a Universidade Federal de Goiás. E para compor essa linda mesa, temos aqui o Otone, aluno da primeira série do Colégio Metropolitano, e a convidada de honra, professora Larissa. Vamos nos apresentar? E aí, gente, tranquilo? Sou o Pedro, como o Thiago falou, estudo aqui e hoje a gente vai entrevistar a Larissa. Olá, boa tarde. Primeiramente, quero agradecer por estar aqui com vocês. Eu sou a Larissa, sou professora de Biologia e de Ciências no CEPAI, que é o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da UFG, e sou coordenadora da Educação Básica na Prograde da UFG. Sejam todos bem-vindos. A nossa ideia aqui é a gente tentar mostrar para o pessoal que está de casa, o pessoal que almeja a Universidade Federal de Goiás, mostrar para essa galera como que a UFG funciona, né? Nós temos o Espaço das Profissões, que busca apresentar a parte do curso, né, de maneira mais atrativa, aquilo que poderia pegar aquele aluno e falar assim, vem para cá, preciso de você, e o aluno fala, já quero você. E o Espaço das Profissões traz isso para a gente. Nós vimos que nesse ano de 2023, aquele lugar estava lotado, né? A UFG postou uma foto lá no Instagram, aquele tanto de ônibus, então a gente sabe que muita gente quer entrar nessa instituição renomada. Qual é o meu problema enquanto ex-aluno da UFG? Parece que a gente não sabe se comportar dentro dessa instituição. A gente apanha um pouco, né? Não apenas pelo espaço, mas pela constituição, pelo modo, né, de organização da UFG. E a ideia é mostrar para essas pessoas como que isso funciona. E eu tenho algumas perguntas, né? O Pedro está com algumas perguntas, a galera de casa também, se tiver pergunta, a gente tenta responder depois, pode escrever aí. A primeira pergunta é, e se eu passar na UFG? Eu faço a minha grade do primeiro semestre, as disciplinas já estão prontas. O que eu posso aguardar desse primeiro semestre? É só um adendo. Esse ano, um projeto de uma das diretorias da Prograde foi de fazer a acolhida aos primeiro semestre, né? Aos alunos que estavam entrando, que se matricularam. Então, foi feito um curso, né? Algumas atividades, mostrando para esses alunos, né, o EGCG, que é o regimento que nós temos lá da graduação, falando sobre o curso especificamente, como é que ele se portaria, como é que deveria ser. Então, foi uma novidade esse ano, né? Que eu acho que é muito importante e vem a calhar com o que você falou. Mas quando o aluno entra, o primeiro semestre dele, já está pronta a matrícula dele, o coordenador do curso, ele faz a matrícula desse aluno. A partir do segundo semestre, esse aluno já tem a possibilidade de fazer a matrícula nas disciplinas que ele acha, né, aquelas que não têm pré-requisito, ele pode se matricular. Então, no primeiro semestre, a matrícula dele já fica pronta pelo coordenador de curso. A partir do segundo semestre, isso já acontece pelo próprio aluno. Aí ele já pode acrescentar outras disciplinas que não tenham, né, pré-requisito. Dependendo do tipo de aluno, se é um aluno que trabalha, ele pode pegar menos disciplinas também. Sim, aí ele tem o básico, né? A quantidade básica de disciplinas que ele deve pegar naquele semestre. E o máximo também. E o máximo também. E aí ele pode pegar outras disciplinas em outras unidades, né? Se ele achar interessante, os núcleos livres, então que ele precisa fazer. Então, isso fica a cargo do estudante. No segundo semestre ele já pode pegar núcleo livre? Pode, ele já tem. Em um curso, por exemplo, de licenciatura de 4 anos, quantas disciplinas, mais ou menos, é ofertado no primeiro semestre? 5? O primeiro semestre vai variar, né? De curso para curso, mas geralmente 5, 7 disciplinas ele vai ter. Você aconselha que no segundo semestre um aluno que fala assim, eu tenho muito tempo, já jogue mais 3 disciplinas, fala assim, vou fazer 8? Ou por experiência você fala, não faz isso com sua vida, não? Então, depende muito das disciplinas, depende muito como esse aluno
se porta dentro da universidade, se ele tem o tempo livre para a universidade, né, para os estudos. Assim, as disciplinas não são disciplinas muito, como eles mesmos dizem, pesadas. Então, isso vai depender muito do aluno, né? Tem aluno que quer enxugar ao máximo, né? Fazer a quantidade máxima de disciplinas nos primeiros semestres para poder conseguir um estágio, um trabalho, né? Participar de programas de iniciação científica, outros tipos de programas que a universidade proporciona. Então, ele acaba fazendo mais disciplinas no início para poder ficar um pouco mais livre no final. Nessa relação, a gente pode pensar que a adaptação à universidade é muito difícil, né? Uhum. Aqui, por exemplo, eu dou aula de redação, eu sento com esse menino e falo, ó, você errou nisso, Uhum. né? Conserta essa vírgula. Não, eu recebo seu material na próxima semana. Uhum. Alguns professores dentro da instituição têm um posicionamento diferente, né? Eles querem um aluno muito mais autônomo pela pesquisa e tudo mais. Então a gente pode entender que até esse aluno se adaptar, pode ser que ele reprove em algumas matérias, né? O que é comum, não vai te matar, espero que não, mas pode ser que reprove. O problema de alguns cursos, eu não sei se na UFG nós temos isso, mas na UEG nós temos, é que se eu entrar em um semestre ímpar, por exemplo, eu tenho matérias que só são ofertadas em semestre ímpares. Eu tenho isso ainda na UFG, né? Então, isso também vai variar de curso para curso. Que a gente tem as disciplinas de verão e as de inverno, né? Então, isso vai depender de cada curso. Porque algumas disciplinas, como são pré-requisitos, se o aluno reprovar, pode ser que ele fique um semestre parado até pegar outro. Porque pode levar ele um ano, por exemplo, para frente. Isso. Se ele formaria em 4, ele passa a se formar em Em 5 anos. O grande problema nessa questão são os pré-requisitos, né? Se você não fez o pré-requisito, você não consegue adiantar, né? Para a disciplina. Então é bom que a gente tenha atenção a essas disciplinas de pré-requisitos se eu quiser formar no tempo proposto pelo curso, né? Já fica uma dica, viu? Falando em... A gente tá falando do início e tudo. Eu tenho um objetivo de chegar na UFG. O que você me aconselha a fazer para eu poder chegar lá? Estudar. Estudar, estudar e estudar. Não tem outra forma. Não tem uma fórmula mágica, milagre. um milagre, nada disso vai acontecer. Se você não estudar, nós temos o Enem, né? Então precisa sair bem no Enem para você ter uma classificação, uma boa nota para você conseguir entrar no curso da sua escolha, né? Então, o estudar não é só antes de entrar na UFG, né? Na universidade, seja ela qual for. O estudar tem que ser constante. O que a gente percebe é que o aluno entra na universidade e ele acha, entrei na universidade, ok. Né? E aí nós temos vários casos de exclusão, de trancamento de matrículas, né? Porque ele não conseguiu acompanhar, porque ele achou que não precisava mais estudar. E aí a gente percebe que isso acontece muito lá na UFG especificamente, né? Então, o estudo é algo que tem que acompanhar o estudante ao longo da sua vida toda. Né? Eu falo muito para os meus alunos que eles são... qual é a sua profissão quando a gente vai preencher alguma coisa, né? O que você escreve? Estudante, não é? Então, se é a sua profissão, você tem que fazer ela bem feita. Então, vamos trabalhar. Seu trabalho é estudante, então vamos trabalhar de forma correta, né? E fazer bem feito. Então, o estudo é o principal meio de chegar até uma universidade, inclusive da Universidade Federal. Então, é estudar e sair bem na prova do Enem para poder entrar no SISU, né? Que nossa porta de entrada é o SISU. O pessoal até fala que entrar na UFG é fácil, difícil. Você ficar lá. Não, É se manter. Sair, né? Tem alguns estudantes profissionais, inclusive, ali dentro, há 10, 15 anos naquele espaço. Você tinha falado, Larissa, da ideia de exclusão e de trancamento, né? Como vamos ser excluído, assim? Qual que é o pré-requisito? A que ele deve se atentar para que ele não seja, né, solicitado? Fala assim, ó, você não faz mais parte da nossa equipe. O que acontece ali dentro? Então, primeiro são as reprovações, né? Ele tem uma quantidade X de reprovação que ele tem que ele pode ter naquele semestre. E segundo, não vai fazer a matrícula, né? Nós temos um problema grande também com esse segundo semestre desse estudante, porque muitos não sabem. Eles chegam com a matrícula pronta no primeiro semestre, tudo pronto, o coordenador fez a matrícula e ele já está acostumado com isso na escola, né? Que a escola também, a matrícula, quem faz são os responsáveis. E aí, no primeiro semestre, ok, a matrícula está pronta. Chega no segundo semestre, ele não se atenta que precisa fazer a matrícula. Ele imagina que o coordenador fará a matrícula para ele novamente. E aí ele entra na exclusão, né? Mas aí o EGCG
prevê que quem entrou na exclusão, caiu na exclusão, a gente fala que caiu na exclusão, ele pode entrar com processo, né, explicando por que que ele caiu na exclusão. Tal. Perdi o prazo. Perdeu o prazo, ou por que que ele não entrou, e a gente vai avaliar, né? Tem a Câmara de Graduação, que é uma Câmara que é constituída por coordenadores de curso, presidente de NDE, de todas as unidades acadêmicas. Então, a gente vai avaliar o caso desse estudante, né? Pode ter sido por doença, pode ser porque esqueceu o prazo, pode ter sido diversas causas. E a gente analisa e ele vai ser deferido ou indeferido. Se for deferido, ele retoma, né? Retorna para o seu semestre letivo continuamente. É comum o retorno? É. Não é muito burocrático, não. É burocrático, né? Porque precisa abrir um processo, justificar, inserir o histórico acadêmico, né? Que o CGA vai colocar para ele vai fazer essa solicitação. Então, é burocrático, né? E aí você fica naquela incerteza, vai ser deferido ou vai ser indeferido? Né? Se for indeferido, você vai ter que sair da UFG, começar tudo de novo, né? No caso da exclusão. Se for deferido, você continua, né? Então, tem uma continuidade aí. Mas o aluno tem que ficar muito atento às datas, muito atento ao que pode, né? Por isso que esse curso que foi feito esse ano é muito interessante, porque apresenta muita coisa para o estudante que está chegando, né? Porque é muito novo, é tudo muito novo. E no ensino médio ele tem as disciplinas ok, o horário ok, ele chega às 7, 7h30, a aula começa, ele vai embora às 12h30, a aula terminou. Fica na mesma sala. Fica na mesma sala a manhã toda, ele não precisa se deslocar, não precisa... Então tá tudo certo, quem vai trocar é o professor que vai trocar no horário dele, né? Então tá tudo ok. Chega lá, é tudo muito diferente, tudo muito novo. Às vezes a gente está falando de um deslocamento de campus, né? Campus. Eu posso estar aqui no setor universitário e simplesmente, se meu curso for integral, eu tenho uma aula à tarde lá no campus Samambaia. E se não me atentar a isso, é um problemaço, né? Tem cursos que tinham, agora é mais difícil de ter, mas tinha cursos que tinha os 2 primeiros horários no setor universitário e os 2 últimos no campus, ou vice-versa. Né? Então, a gente tinha muito isso. Agora, nós estamos com um campus em Aparecida de Goiânia, que também tem disciplinas nos outros campos. Então, tem essa locomoção aí que precisa ficar bem atento com relação a Aí isso. o estudante tem que sair de Aparecida de Goiânia, atravessar a Bahia e ir para o campus Samambaia, porque é muito longe. O Campus Samambaia, na verdade, eu não sei muito o Campus Samambaia. Eu sei que no universitário ele tem que ir. Não, e de Aparecida é muito longe também, caso ele tenha que fazer esse trajeto. Vai dar conta. É um negócio que fora de cogitação. No setor universitário é um pouco mais fácil, porque tem um ônibus direto, né? Então ele consegue fazer essa locomoção. Mais fácil, entre aspas, porque precisa esperar, aguardar o tempo do ônibus. Não é um ônibus da UFG, é um ônibus coletivo, né? Então tem essa dificuldade na locomoção. A gente estava falando de trancamento de faculdade. A senhora é professora, né? A senhora falou. Você sente muita diferença, assim, da quantidade de alunos quando começa para quando vai terminar? E, tipo, qual que é o principal motivo que você acha que as pessoas trancam a faculdade? Olha, hoje nós estávamos em uma reunião com um professor da Universidade Estadual da Bahia e nós estávamos discutindo justamente isso. Nós não temos um porquê, né? A gente tem hipóteses, né? Que essas hipóteses podem ser: o estudante entra na universidade, né, no curso, que o curso é integral. Naquele momento ele não precisava trabalhar, mas durante o curso ele precisou trabalhar, e aí? Né? Então vai dificultar o trabalho dele ali. Ou ele muda para um lugar, né? Uma mudança, ele faz uma mudança para um lugar um pouco mais longe. Ou ele começa a perceber que aquele curso não é o que ele realmente gostaria, né? Então tem vários aspectos aí que a gente precisa pesquisar, porque a gente realmente não tem essa resposta. Por que o aluno trancou? Talvez uma disciplina que era um pouco mais difícil do que ele imaginava. Um cálculo né? 3. Dependendo do curso, o cálculo 1 já ficou por ali mesmo. Alguma coisa assim. E aí acaba que ele tranca, porque é a forma mais fácil que ele tem naquele momento de trancar e esperar as coisas melhorarem um pouco, ou ele ter uma noção melhor e conseguir decidir o que ele vai fazer. Né? Então, a gente não tem uma resposta certa para isso. Mas muito dessa questão passa pelo financeiro, né? Sim. E daqui a pouco a gente pode entrar, inclusive, nessa parte para saber o que a UFG faz, né? O que a instituição superior de ensino faz para tentar manter esses alunos. Vamos falar então sobre outras coisas aqui dentro da universidade, né? Coisas que nos interessam também, além da grade do curso, né? Que é particular. Se eu entrar no site, eu consigo ver minha grade, né? Consegue. Né? Entro no site do tem curso, eu tudo, consigo ver a grade lá, então eu sei que vai fazer
faculdade, né, lá na UFG, dá uma olhada no seu curso e tal, já dá uma estudada na grade também. E para eu trancar meu curso, como que eu devo proceder assim? Eu posso trancar no primeiro semestre? Não pode. Não posso. Não Eu pode. não posso falar assim, vou entrar, fazer minha matrícula, mas eu não quero perder, vou trancar. Não Não posso. pode. Não, o trancamento no primeiro semestre, ele acontece em casos excepcionais, como caso de doença da pessoa, doença da família, né? Em caso de mudança, né, que foi o que eu disse, ele tem uma mudança por conta de emprego, você vai ter que mudar, e aí você pode fazer esse trancamento. É, ou quando vai para o serviço militar obrigatório. Aí esse trancamento ele vai ser deferido. Caso você pare de ir, não quero mais ir na universidade, aí você vai cair na exclusão no primeiro semestre, né? Então, o trancamento ele pode ser feito a partir do segundo semestre. Então, você matricula no segundo semestre e faz o trancamento, aí sim. E você pode ficar trancado por um tempo, né? Por um semestre, mas você não pode ultrapassar 4 semestres, né? Fazendo trancamentos por 4 semestres. Eu posso fazer assim, eu tranco, volto daqui a 4, tranco de novo, Não, volto daqui a 4. não. Você fica um semestre só trancado. Você pode fazer 4 trancamentos. Só um semestre que você fica trancado. Se você não retornar no próximo, aí você vai cair na exclusão. Entendeu? Aí vem aquele processo burocrático. Por que você trancou? Aí você vai justificar o porquê do trancamento. Muitos alunos, e talvez você vai perceber isso, a galera de casa que está no ensino médio, já na terceira série, também percebe isso. Nós temos cursos que são bem difíceis, né, de ingressar, cursos como medicina, direito, cursos mais concorridos. E nós temos cursos bem mais tranquilos, né, a falar dos cursos de licenciatura. Inclusive, eu penso que deve sobrar vaga, muita vaga. Várias pessoas falam assim, cara, eu não vou conseguir passar para medicina, eu não vou conseguir passar para direito, faço um vestibular aqui para enfermagem, faço vestibular para história, passo e lá dentro faço a transferência. Existe essa possibilidade de eu, ainda enquanto estudante de um curso, por exemplo, de história, fazer um processo interno para pegar uma vaga, por exemplo, do direito? Eu tenho que já ter um diploma e entrar nesse processo de portador de diploma? Olha, o portador de diploma vai ser mais fácil de conseguir essa mudança. Mas existe a possibilidade, desde que haja compatibilidade das disciplinas, né? E haja vaga naquele curso. Então, é um pouco mais complicado de haver essa mudança de curso dentro da própria universidade. Agora, o portador de diploma já é algo mais fácil, desde que também haja vaga, né? Porque o portador de diplomas, o processo seletivo abre a partir do momento que se tem vagas para aquele curso, né? Então, terminou um curso, você pode entrar como portador de diplomas e fazer novamente o curso. Então é mais fácil eu estudar um pouco mais e entrar no curso que eu já quero diretamente. Sim, bem mais. Porque você vai entrar e ficar aguardando uma vaga que pode ser que não exista e pode ser que você não consiga também entrar, porque vai ter que fazer uma prova e tal. Aí você se forma em História e Direito vai ficar longe da sua vida. Você está falando antes que se sobrar vaga, né? Tem sobrado muita vaga na UFG? Muita não, mas nós temos alguns cursos que têm uma quantidade de vagas em aberto, né? Com o SISU, os estudantes eles acabam se matriculando em universidades diferentes, né? E aí eles têm escolha. Então ele consegue ter uma nota boa e ele consegue escolher, né? Então ele escolhe qual é a universidade que ele vai. Então ele não matricula aqui e vai para o outro lugar. Então a vaga dele vai ficar em aberto aqui, mas ele foi chamado aqui, né? Então, nós temos uma quantidade de vagas que ficam ociosas, e por isso a UFG criou esse ano, pelo CGA, o edital complementar. Né? O que esse edital complementar fez? Pegou todas essas vagas dos cursos específicos, né? E abriu um novo edital, um novo processo seletivo, mas dessa vez é o processo seletivo de alunos que fizeram Enem desde 2009. Então, aquele que fez o Enem de 2009 para cá, ele pode participar desse processo seletivo. Né? E aí nós tivemos uma quantidade de vagas razoável que foi preenchida. Mas nós estamos agora, foi lançada ontem, se não me engano, a terceira chamada desse edital complementar. Né? Se não me engano, vai ser a última chamada desse edital complementar, para ver o que vai ser
fechado, né? As vagas que vão ser preenchidas. E aí depois nós vamos ter o portador de diplomas, que aí são essas vagas que aparecem nos cursos, né? Que ficam ociosos nos cursos que vai preencher. O preenchimento hoje está em 96%, não chegou a 100%. E a UFG quer que nós tenhamos 100% das vagas ocupadas, né? Universidade pública, gratuita, de qualidade, todos os campos, no geral. Excelente, né? Excelente. Eu tenho visto, nós estávamos conversando, eu tenho visto um movimento de pessoas que, obviamente, cada um tem sua ideia, né, informação, pessoas que privilegiam hoje instituições particulares, talvez por não entender como que funciona uma universidade pública, né? Por um estereótipo formado em cima dessa universidade. E essa coisa do edital complementar é bem interessante, nós estávamos conversando antes aqui, né? Que o SISU ele vai abrindo essas possibilidades. Então pode ser que eu me inscreva em 2 instituições, passe em uma, faça matrícula, passe na outra, não vá para outra, e muita gente acaba não se submetendo a algum curso, por exemplo, por achar que é concorrido demais. Então nós temos, na verdade, teoricamente, mais vagas do que ofertadas, né? Porque as pessoas acabam por desistir ou por não fazer a matrícula por alguma outra questão. Isso tem sido bem comum, tem alguns alunos que treinam já nesse formato. Ah, não, aqui tem 40 vagas. Com minha nota eu fico ali na posição de número 50, eu vou me inscrever para cá, porque eu tenho quase certeza que essas outras 10 pessoas vão para outro espaço. Então você que está em casa aí, dá uma olhada na sua nota, dá uma olhada na nota de corte do seu curso, porque pode ser que você possa ficar mais perto de casa, né? Isso é importante pra gente. E falar em ficar mais perto de casa, lá no campus Samambaia, né, nós temos outros aí também, nós temos a Casa do Estudante, que cara, é um projeto excepcional. E eu só tenho uma dúvida, eu morando em Goiânia, posso morar na Casa do Estudante? Não. Eu tenho que ser de uma outra cidade, de um outro estado? Sim. Não pode ter, nem na região metropolitana de Goiânia, né? Deve morar em uma cidade mais distante de Goiânia. Nós temos a Casa de Estudante, uma casa que recebe esses estudantes que são de fora, né? Toda a assistência de permanência do estudante na UFG, ela vai se dar pela renda per capita, né? Então, a gente precisa ver a renda per capita desse estudante. Se ele tem uma renda per capita alta, infelizmente, a Casa de Estudante não vai poder recebê-lo, né? Porque nós temos estudantes que têm uma renda per capita muito baixa, então ele necessita dessa casa para ele poder estudar aqui, né? Na UFG. Então, a Casa de Estudante não é para todos, né? Infelizmente, as vagas são poucas, nós não temos muitas vagas, né? Então, somente para aqueles estudantes que moram fora de Goiânia, ou da região metropolitana de Goiânia. Mas nós temos também a Bolsa Permanência, que é para poder ajudá-lo mensalmente para pagar um aluguel, por exemplo, né? Também para aqueles alunos que não conseguiram a vaga na Casa do Estudante, mas que tem uma renda per capita baixa, e aí a UFG consegue auxiliá-lo de uma forma para pagar esse aluguel. É um valor fixo durante todo o curso, ou ele vai renovando, vai se adequando a juros? Então, né? É fixo. É fixo. A gente teve uma melhora nos valores agora, né? Porque a gente ficou durante muitos anos com um valor muito baixo por conta do orçamento, né? Então, o orçamento que vem para o UFG é o que vai dar o tom dos valores que vão ser disponibilizados. Então, a gente teve agora esse ano um valor melhor, um pouco melhor, né? Não vou falar que é melhor, porque ainda não foi lá, mas um pouco melhor, que conseguiu dar uma ajuda melhor para os estudantes, né? Então, a gente teve um aumento um pouco das bolsas, que foram todas as bolsas que a UFG disponibiliza. Nesse primeiro semestre, a gente já pode se candidatar para essa assistência, tanto da Casa Estudantil quanto da Bolsa Permanente? Sim, sim. Desde o primeiro semestre da matrícula, né? Os alunos que são cotistas no dia da matrícula. Aqueles que são cotistas, né? Que entraram por cotas, seja ela qual for, ele já vai passar pela praia e já vai fazer isso. Aqueles que ainda não passaram por cotas, eles vão procurar depois a praia, que é a Pró-Reitoria de Assistente Estudantil, né? E vai preencher, tem o edital. Nesse momento agora, esse edital está aberto. Ele está aberto até domingo, para que esses alunos façam, solicitem as bolsas que eles acharem pertinente para eles, né?
Então, é pela praia que vai conseguir essa assistência estudantil da Casa do Estudante, esse auxílio para moradia, né? O auxílio alimentação, né? E aí, vocês falaram do RU, hoje eu vou aproveitar falando do RU. O RU é um restaurante universitário, né? Então, ele disponibiliza café da manhã, almoço e jantar. Né? Na minha época era só almoço, agora tem café da manhã e jantar. E o estudante, a partir do momento que ele faz a matrícula dele na UFG, ele já tem sua carteirinha, antes era carteirinha, hoje não é carteirinha mais. Ele consegue acessar. Eu senti que saudosismo. Não, né? muito grande assim. Naquela época era carteirinha. Hoje ele tem no aplicativo, né, da UFG, minha UFG, tem o RU, e ele consegue entrar por esse aplicativo e fazer as compras do que ele vai se alimentar durante o mês, ou ele vai comprando durante o dia, cada dia, enfim, fica a critério do estudante. Então, ele entrou, ele já tem o RU, né, o restaurante universitário, aqui, o almoço sai a R$ 4, o almoço e o jantar a R$ 4. Então, ele consegue se alimentar no RU Todo por esse aluno valor. tem acesso? Todo aluno. Todo aluno. Independente agora da renda. Independente da renda. O RU, ele é para todos os alunos. Mas tem que solicitar a minha carteirinha virtual. Virtual. Eu tenho que solicitar. Tem. Não tem que entrar chega no pra app, mim com não. o coordenador entregando, Não. chamando, Tiago, olha a sua carteirinha. Não, eu tenho que ir atrás disso. Só entrar no aplicativo Meu UFG, entrar RU e cadastrar. A partir desse momento já está. matrícula Matrícula efetivada, você já pode ter acesso, já pode Isso é importante, almoçar. porque a alimentação é super cara, né? Muito Se eu não tiver o RU, por exemplo, eu tenho restaurantes lá, a maioria por quilo eu vou simplesmente deixar um salgado, né? Alguma coisa assim. Então, para quem tem curso integral, para a galera da casa do estudante também, né? Quem tem acesso à casa do estudante também pode ter acesso ao RU. Uma coisa não anula a outra. Não anula. O RU, ele é para todos. Né? Independente se tem alguma outra bolsa, alguma forma de permanência, ele é para todos, independente. Eu, da comunidade, posso me servir no RU? Pagando integralmente? Integralmente sim. O valor hoje, se não me engano, está R$ 16,80. Então, você pode chegar lá, enfrentar a fila e almoçar, jantar, tomar seu café da manhã. Almoço e jantar, né? R$ 16,80. Tranquilamente. Você pode chegar. O que a casa do estudante oferece para o aluno? Moradia. Só moradia. Se quiser levar roupa. Não, tem tudo lá. Você mora lá, você faz tudo o que você precisar. Lavar roupa, passar roupa. E é bom lembrar, se você teve um quarto, né, único a vida toda, você é filho único, você vai morar com mais 3 pessoas no seu quarto. Pode ser. E o seu Danone vai sumir. Pode ter certeza. Tem 1.000 pessoas ali dentro. Quem pegou meu Danone? Tem como saber, não. Né? Mas a Casa do Estudante é um lugar muito legal, assim, porque são experiências muito diferentes, né? É uma diversidade muito grande. São pessoas de diversos locais do país, de fora do país, né? Então, nós temos alunos também, estudantes que vieram de outros países. Então, é um lugar muito, muito legal, assim, né? Tem seus prós e seus contras, como qualquer outro lugar, né? Quando você vai dividir um apartamento ou uma casa com outra pessoa também, vai ter esse mesmo. Com seu irmão a gente tem problemas, né? Imagina. É difícil arrumar uma vaga na casa do estudante? É difícil porque a quantidade de vagas é pequena, né? E o estudante que entrou, ele vai ficar vai permanecer lá durante todo o seu curso. Né? A não ser que ele tenha uma renda per capita maior, tenha aumentado a renda per capita dele, ele fala, olha, agora eu não preciso mais ficar aqui, vou dar o meu espaço para um outro estudante que necessita, né? Então, a quantidade de vagas é bem pequena, então por isso que é bem complicado de conseguir, assim, a vaga. Caso a renda desse estudante, porque é muito comum o estudante começar a trabalhar, estagiar durante o curso. Se essa renda aumentar e ele não falar assim, ó, minha renda aumentou. Pode acontecer, por exemplo, através de cruzamento de dados, sei lá, de imposto de renda, a UFG falar assim, ó, você tem que sair desse lugar? Pode acontecer. A gente espera que o estudante faça isso, né? Que ele chegue e fale, olha, agora eu não preciso mais, vou dar o meu espaço para uma pessoa, né, que precise realmente, que agora para mim está ok. Até porque as condições melhoram, você quer melhorar também, né? Você quer ir para um outro local, enfim, ter mais privacidade, porque na casa de estudante você com outras pessoas dentro do mesmo quarto, dentro da mesma casa, então a gente espera que o estudante faça isso, né? Mas pode acontecer disso acontecer assim, mas... Vou fazer uma pergunta para você que mora em Goiânia, né? Há quanto tempo? Desde que eu nasci. Tem quanto tempo isso? 15 anos. 15 anos, obrigado. Fala aqui para mim 3 bibliotecas públicas, vai. Não sabia te responder.
É comum que as pessoas não saibam onde as bibliotecas de Goiânia estão localizadas, né? Muito comum. E nós temos bibliotecas, pelo menos a biblioteca do Campo Samambaia, é um espetáculo de biblioteca, aquilo ali é fora da curva no Brasil. As pessoas da comunidade em geral podem ter acesso a essa biblioteca. Eu quero estudar, sentir aquele ambiente, eu posso ir ali. O que eu devo fazer para ir ali? Eu simplesmente vou e entro. A biblioteca está aberta, né? A comunidade em geral. Chega e entra e pede a informação que você quiser. Entra no site, procura o livro que você quer, chega lá, pega o seu livro, senta na mesa de estudos e vai estudar. A única coisa que não pode fazer é a retirada do livro, né? O empréstimo. Porque o empréstimo dentro da biblioteca, seja ela qual setor for, é através da carteirinha. Ainda é pela carteirinha. Então, precisa ter essa carteirinha. Só tem carteirinha os estudantes, né? De graduação, pós-graduação do ensino fundamental e médio. Tem que ter a matrícula, ou os professores, né, da pós-graduação. E os professores, os docentes e os técnicos também têm a carteirinha. Então, pode ter um empréstimo de livros, né? De livros e outros. Mas a comunidade geral, ela está sempre aberta, a biblioteca à espera dessa comunidade. É comum a comunidade acessar a biblioteca da UFG ou não? Olha, Parece que ela é muito restrita aos integrantes da própria acaba universidade. sendo, né? Acaba sendo. Na verdade, não é nem que a comunidade não chega, não é que a biblioteca não seja acessível, é que a comunidade não acessa, né? Você fez a pergunta para ele quantas bibliotecas ele conhece, que ele sabia falar nenhuma, né? Então, a comunidade em geral não tem muito conhecimento de bibliotecas, né? Não tem muito acesso a essa biblioteca. Então, não tem uma quantidade grande da comunidade frequentando a biblioteca. Quem frequenta a biblioteca especificamente no setor universitário? Alunos de outras universidades, né, que estão por ali, da PUC, assim, alguns alunos dos colégios, né, que precisam fazer alguma pesquisa, vai até lá. No Campo Samambaia também tem alguns que vão. E são esses alunos, assim, que estão mais próximos do local, né? Então, na verdade, o acesso às bibliotecas, em geral, ela é bem... Mas, ele é bem pequeno. Eu não sei, eu posso estar muito errado, mas eu nunca vi uma campanha do tipo, visite nossa biblioteca, a comunidade pode acessar, né, nosso acervo. Também acho que não tem uma campanha desse tipo, né? Teve agora agora sim, eu fico perdida. Essa pandemia deixa a gente perdido no tempo, né? Mas eles fizeram a Biblioteca Central fez uma campanha, um trabalho de exposições. Eles têm, agora está sendo sempre, de exposições, né, que é aberta à comunidade, exposição de livros, exposição de arte, de filmes, né? Então eles acabam fazendo algumas atividades assim, mas realmente essa questão venha, né, isso é um pouco, realmente não acontece muito. Às vezes o ambiente, você já saiu do ensino médio, você tem que estudar por conta própria, você não tem grana, por exemplo, para alugar uma salinha de estudo, né, que caro, você vai pagar ali R$500, dependendo da salinha, R$1.000 por mês. Talvez conhecer essa biblioteca como ambiente favorável de estudo seria uma boa, né? Então, se você está fazendo cursinho para vestibular e quer um tempo, né, já quer viver essa parte aí da UFG, eu acho que é bem interessante. Há pouco, Larissa, você falou sobre cotas, né? Que, em teoria, pelo menos, se a gente for uma pessoa honesta, a gente está falando, por exemplo, de renda per capita um pouco mais baixa. Para esses alunos cotistas e para outros alunos que têm uma renda per capita, né, não tão favorável, o que a UFG oferece, além da casa do estudante, além do restaurante universitário, como permanência? Porque isso é importante, né? Nós estamos falando de exclusão do curso, né? Talvez eu nem queira voltar mais para isso, porque eu não tenho dinheiro para isso. Né? Eu não tenho mais dinheiro para tirar xerox, eu não tenho mais dinheiro para pegar um ônibus às vezes, embora eu tenha uma carteirinha, não sei, pode acontecer várias coisas. Então, o que a UFG faz para manter esse aluno e, além de ocupar, né, esses 96% das vagas, manter esses 96% até o final do curso? Então, a PRAE, que é a de assistência estudantil, tem alguns programas, né, alguns projetos que fazem com que esses alunos permaneçam na universidade. Alguns não podem ser concomitantes. Então, por exemplo, ele não pode morar na casa do estudante e pedir outro auxílio, por exemplo, permanência. Mas ele sempre o RU, de novo, o RU é garantia para todos os alunos, todos os estudantes da UFG, né? Do ensino fundamental que nós temos lá no CEPAI, né? Da educação infantil até a pós-graduação.
Então, isso é garantia para esses alunos. Então, a praia, ela tem o programa de moradia estudantil, que a gente já falou, de alimentação, né? Bolsa de apoio pedagógico, que é aquele aluno que não está conseguindo acompanhar aquela disciplina. Então, ele pede um auxílio para poder conseguir ficar na universidade, né? Ele não tem um problema ali com alguma disciplina, então ele vai pedir uma ajuda de custo para poder conseguir fazer aquela disciplina. A Bolsa Canguru, né? São disciplinas que precisam de algum material específico ou não? Não, disciplinas que ele tem lá uma dificuldade, né? Ele precisa de recursos para poder ficar dentro da universidade, para conseguir estudar. Comprar um livro, né? Comprar um material, por exemplo, quem faz odonto, né? Odontologia, precisa sempre estar comprando material para poder fazer o curso. Isso, então, isso, essas coisas aí ele vai conseguir. A Bolsa Canguru, que é para as mães, né? Que tem filhos menores de 5 anos, né? E 3 ou mais filhos. Então, tem creche na UFG? Não tem mais, né? Antigamente tinha a creche, que antigamente era Procon, né? Eu ia falar que na minha época, eu acho que ainda tinha creche, ali nos anos 2009. Tinha, 10. Na sua época tinha, sim. Ainda tem a placa escrito creche. A creche Era genial, né? era uma assistência também, né? Para as mães, de estudantes e funcionários, servidores da UFG também, podiam deixar seus filhos lá. Mas aí o Ministério Público, na época, proibiu isso, né? Porque não era muito assistência. Enfim, foi um processo ali que eu não tenho muito como explicar. E aí, como tinha-se a estrutura, tinha-se os profissionais naquele espaço, essa creche foi vinculada ao CEPAI, né? Que é o Centro de Ensino, Pesquisa Aplicada à Educação, antigo Colégio de Aplicação. Colégio da UFG. Que é o colégio da UFG, né? Para quem faz as licenciaturas, o campo de estágio das licenciaturas, o maior campo de estágio das licenciaturas é o CEPAI. Então, criou-se o Departamento de Educação Infantil, né? E que foi vinculado ao CEPAI. Então, hoje o que a gente tem é o Departamento de Educação Infantil, não é mais assistencialista como creche, como antigamente, né? Tem a mesma entrada para o CEPAI, então é por sorteio, e aí também foi outra demanda do Ministério Público, que não podia mais ter reserva de vagas, não podia... Era um processo seletivo há muitos anos atrás. Tinham preferência, né? Os servidores poderiam deixar seus servidores no geral, né? Poderiam deixar seus filhos na creche. Já não era mais assistencialista, porque saiu da Procon. Procon não estava mais com esse projeto. E aí, agora nós temos o DEI, que é o Departamento de Educação Infantil, que os alunos entram a partir do sorteio, né? Então, quando abre o sorteio do CEPAI, o DEI tem um sorteio para os alunos a partir de 1 ano. A partir de 1 ano de idade, até 5 anos e 11 meses, eles ficam nesse departamento. Depois eles vão para a primeira fase, que é o departamento dos anos iniciais. Depois, já vou falar um pouco do CEPAI, né? Quem é sorteado, ele continua o tempo todo dele dentro do CEPAI. Vamos falar do CEPAI, então, que eu acho que... Conhece o CEPAI? Não. Alguém que está aqui atrás conhece o CEPAI? Não, né? Acho que as pessoas não conhecem o CEPAI, né? Vamos falar um pouco sobre o que é o CEPAI. Qual que é a importância do CEPAI dentro da UFG para a comunidade? Então, o CEPAI, ele era um antigo colégio de aplicação. Então, hoje ele é um centro de ensino aplicado à educação, porque a gente trabalha com pesquisa. Os professores do CEPAI são todos professores do Magistério Superior, professores da UFG, mestres e doutores, pós-doutores até, né, alguns. E é o maior campo de estágio da UFG, né? O maior campo de estágio nós temos lá, porque nós temos os departamentos, temos as disciplinas normais da educação básica, né? Então, a gente tem os departamentos, tem os professores dessas disciplinas, e aí os alunos das licenciaturas vão para o CEPAI fazer o seu estágio curricular obrigatório. É claro que o CEPAI não consegue abarcar todos os alunos, né? Então, existe convênio com outras escolas do estado, do município para que esse estágio ocorra, né? Mas nós temos o campo maior de estágio, é o CEPAI. E para a entrada dos alunos no CEPAI é por sorteio, né? Como eu disse, o aluno é sorteado, a partir daquele momento que ele é sorteado no CEPAI, ele continua durante toda a sua fase. Não tem relação de renda, é sorteio. A gente tem uma diversidade enorme de renda, né? De renda, de cultura, uma diversidade enorme, assim mesmo. E onde fica localizado? Fica no Campo Samambaia, né, logo atrás da FFD, que é a Faculdade de Educação Física e Dança. É um prédio bem antigo, porque tem muitos anos que o CEPAI
está lá, né? Ele é conhecido antigamente como Colégio de Aplicação, ainda tem a placa Colégio de Aplicação, assim como Do tem lado a da placa creche. creche, como ainda tem a placa da creche, mas não é mais creche, né? DEI, o DEI é um departamento do CEPAI, né? Então, todo aluno que entra lá com 1 ano, ele vai ficar de 1 ano, passar pelo grupo de 1 ano, 2 anos, 5 anos iniciais, até o 3º ano do ensino médio. Ele fica durante todo esse tempo. Se ele passar pelo sorteio uma vez, ele não precisa se submeter, por exemplo, de uma série para outra. Não, Ele não. pode permanecer. Ele permanece. Então, precisa de uma sorte apenas. Uma sorte apenas. E vai sair excelentemente formado. Então. Vai. Sou suspeita, né? Eu tenho uma dúvida que surgiu assim. A gente falando aqui, por exemplo, de Goiás, a gente tem a UFG, o EG, tem o IF. Eles têm uma relação entre eles? Uma relação como, assim? Tipo, sei lá, a UFG e a UEG. Assim, qual que é a diferença das duas? Sabe? Você diz diferença de nível de ensino ou diferença de quem é que comanda, assim? Hierarquia. Exatamente. Quem comanda. São Você tem, tipo, diferentes. meio que uma conversa entre essas duas instituições. A UEG ela é a Universidade Estadual de Goiás, né? Então, ela é regida pelo governador, né? Pelo governo de estado. E a UFG é federal, né? O IF é o Instituto Federal, né? Nós temos a Universidade Federal de Catalão e a Universidade Federal de Jataí, que antigamente eram campos da UFG. Então, eles se tornaram independentes, né? São universidades diferentes. Você sabia disso? Na Então, minha nós época temos... de DCE, a gente foi lá para tentar montar um CA na Universidade Federal, que hoje é de Jataí. Jataí. Hoje é uma universidade. Jataí faz muitos anos que Jataí é uma universidade. Tem os cursos de graduação, mas não era universidade, né? Depois tornou-se o campus e agora é uma universidade. Essas instituições de ensino, elas conversam no sentido de projetos, né? De projetos, de programas. Então, elas estão sempre juntas nessa relação de projetos e programas. Mas, por exemplo, vamos discutir um curso, talvez, vamos criar um curso tal. Aí a gente vai conversar se tem na UEG, se não tem, né? Se é um curso que vale a pena, se não vale. Então, a conversa mais, assim, o estreitamento de laço é mais quando tem projetos, quando sai algum programa, quando tem algum evento, né? Que sempre tem eventos que faz conjuntamente, né? Então, essa relação existe, sim, assim como tem com as particulares, né? Então, a gente tem sempre relação com essas instituições públicas e privadas. Em relação a campos, né, espalhados por aí, a UEG domina o estado. Sim. A UEG, falando um pouco do Egito, porque também já trabalhei na UEG um tempo atrás, eu sei que não é a pauta, mas a UEG ela é a união de faculdades isoladas, né? Então, as cidades do interior, elas tinham faculdades, né? Tinha faculdade da cidade tal, faculdade da cidade tal. Eram faculdades, letras, história e geografia, né? Na maioria das vezes eram licenciaturas, porque precisavam formar professores para aquela cidade, né? E aí, com o governo, ele veio e quis unir essas faculdades, né? Então, uma universidade é a união de faculdades, né? Então, tudo começa com uma faculdade fulana de tal, começou aqui. Aí começa um curso, outro curso, vai abrindo mais curso, aí de repente ela começa a ser ter uma outra nomenclatura, depois é um centro universitário, aí depois ela passa a ser uma universidade, né? Então, a UEG foi isso, fez a junção de vários cursos em várias cidades. Então, cada cidade que tinha uma faculdade, né, seja ela a faculdadezinha daquela cidade, tornou-se uma UEG, né, um polo da UEG, um campus da UEG. Hoje a gente está vendo que está retrocedendo isso, né? Vários cursos estão fechando, enfim, mas isso é um problema que a gente não vai levar. Voltando, depois é perigoso, né? Porque eu passo um vestibular, jogo minha vida projetada para aquele curso, naquela instituição, aí de repente eu já não tenho mais aquela faculdade ali. Então nós estamos falando lá do RU, como um aspecto, bolsa permanência, restaurante universitário, não é mais uma creche na prática, né? Mas eu ainda tenho vinculado ao CEPAI. Mas o que eu tenho? Nós temos também o Programa de Atendimento Especial, estudantes indígenas e negros e quilombolas, né? Quilombolas, que também é uma bolsa que existe para auxílio
desse grupo. O programa de esportes e lazer da praia, né? Que o aluno que participa de algum grupo de esporte, né? Algum time, alguma coisa assim. Tem uma bolsa também por 12 meses, que pode ser renovável por mais 12 meses. Dentro da instituição ou fora da instituição? Dentro da instituição. Dentro da instituição. E aí a Bolsa Canguru, né, que eu falei, do apoio pedagógico, e Acolhe UFG. Esse Acolhe UFG é uma bolsa que, para quando você está, a política de assistência social estudantil, que é o desempenho acadêmico do estudante, né, dentro da UFG ali. Então, quando tá quando você faz a sua matrícula, você faz a solicitação desse programa Acolhe UFG, né, que você vai ter a alimentação e a bolsa Acolhe, que vai ajudar na sua moradia. Isso são programas, né, da PRAE, que é a assistência estudantil. Mas nós temos outras bolsas, né, que podem ajudar esse estudante na sua permanência dentro da Universidade Federal, né? Nós temos as bolsas de iniciação científica, né, que são as bolsas de IC, que você procura por pesquisa, e é uma pesquisa que você vai trabalhar com pesquisador, com professor pesquisador, e você tem uma bolsa para poder, você concorre a essa bolsa, né? Porque para concorrer a essa bolsa, o currículo do professor tem que ser bom e o seu também, né? Então, quando eu disse estude, nunca pare de estudar, não é mentira, é preciso ter isso, né? No primeiro semestre eu não consigo essa Não bolsa. consegue. No primeiro semestre, não. Porque você não tem um currículo, você não tem... Média global, Isso, assim. precisa de ter algumas coisas. O que é interessante? Entrei no primeiro semestre, vou conhecer quais as pesquisas que existem dentro da minha unidade acadêmica, né? Os projetos de pesquisa que existem Quais ali. são os professores? Quais são os professores, e vou conhecer. Quando eu conhecer e tiver afinidade com tal, aí eu vou pedir para ele um estágio não remunerado, né? Eu posso fazer um estágio aqui? E aí ele vai falar, pode. Aí você vai passar a ser um estagiário. Né? E aí você vai conhecer mais aquele projeto, ver se é aquilo mesmo que você quer. Se você gostou, aí você pode pedir, olha, professor, eu queria muito participar do iniciação científica. Vamos, aí faz o projeto e vê se há a possibilidade de conseguir, né? E isso é da PRPI, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, né? Que são essas bolsas de iniciação científica. Agora, nós temos as bolsas que são da Prograde, que é da graduação, né? Então, tem monitoria, né? Que você aí também não pode ser do primeiro semestre, porque você precisa conhecer aquela disciplina. Então, o que é a monitoria? É você auxiliar os alunos, outros estudantes de outros cursos, talvez, que têm aquela disciplina, nas dificuldades dele naquela disciplina, né? Como se fosse um apoio pedagógico ali. Então, você é o monitor daquela disciplina. Tem o estágio não curricular, né? Que é aquele estágio que você faz. Tem dentro da UFG também, mas tem fora, né? Com as empresas. Então, você recebe uma bolsa para poder trabalhar em diversos locais. Aí pode ser dentro da unidade acadêmica, na coordenação, né? Pode ser dentro da reitoria, em algum local da reitoria. Pode ser em uma outra unidade acadêmica, não a sua. Né? Você faz a sua inscrição sem saber para onde você vai. Né? E você recebe uma bolsa por isso, por um tempo de trabalho. Tem que sempre cumprir o tempo de trabalho ali, né? Para as licenciaturas, a gente tem PIBID, para quem está no início do curso, a residência pedagógica, que é para quem está mais ao final do curso, né? E o ProLicem, que também é uma pesquisa para licenciatura, uma bolsa de pesquisa para licenciatura. Né? Então, nós temos essas formas de permanência dentro da UFG, né? Se a gente for pensar no todo, são muitas bolsas, muitas modalidades, mas nós temos muitos alunos, muitos estudantes que necessitam dessas bolsas, né? Então, acaba que precisa ter uma disputa, entre aspas, né? A gente precisa ter um processo seletivo para conseguir abarcar todos esses alunos. Então, eu não consegui nenhuma bolsa permanência da praia. Então, eu vou atrás dessas daqui, porque isso daqui contribui para a sua formação. Né? Quem está, por exemplo, na monitoria, se você está auxiliando alguém naquele conteúdo, daquela disciplina, você está aprendendo cada vez mais. Você tem um currículo, você tem um currículo. Concorrer, por exemplo, aquelas outras bolsas. Inclusive para pós-graduação, né? Que você vai colocar no seu currículo Lattes e vai te auxiliar se você for para uma pós-graduação, vai estar lá no seu currículo. Então, todas essas outras bolsas, elas estão mais voltadas para a formação desse estudante dentro da universidade. Né? São bolsas muito interessantes, assim, e com um valor bom agora, né? Tá um valor razoável do que antigamente era, então são bolsas que te ajudam a permanecer dentro da universidade. Nenhuma dessas
à exceção do RU, talvez, em nenhuma dessas eu posso ter um outro trabalho. Em nenhuma. Nenhuma. Então Nenhuma. eu tenho um trabalho de carteira assinada, eu tenho Não. numeração, eu tenho uma empresa no meu nome. Em nenhuma pode. dessas eu posso ter um outro vínculo. Não pode. Nenhuma. A exceção do RU, né? Como você mesmo disse. Nenhuma das outras bolsas você pode ter. Porque você precisa cumprir carga horária para esse daqui, né? Então, tem bolsa que é de 20 horas, bolsa de 40 horas, bolsa de 30 horas. Né? Então, como é que você vai trabalhar, estudar e ainda ter essa bolsa, né? Se a Não dá. empresa do meu pai é no meu nome, eu Perdeu. também não posso. Desde que eu não trabalho. Perdeu. Não deixa seu pai colocar a empresa no seu nome. Até porque se o pai tem uma empresa, não vai precisar do auxílio. Uma coisa muito interessante, já que a gente está falando de formação de currículo, o que o UFG oferece e faz com que o aluno conheça, né? O UFG trabalha muito com pesquisa. Uhum. E nessa perspectiva, os congressos são excepcionais. Né? Assistir a eventos, participar, né, como palestrante, como monitor, que sejam os eventos. Porque alguns eventos não são aqui perto de casa. Uhum. Né? A gente está aqui no estado de Goiás, vai ser um evento na Paraíba. Eu consigo algum auxílio da instituição? Alguma passagem, inscrição do congresso? Então, esses auxílios, eles são, para o estudante, eles são dados para a própria unidade acadêmica, né? A unidade acadêmica tem seu centro de custo e ela vai distribuir esse centro de custo para os seus docentes, né? Então, geralmente para um evento desse vai um docente, né? E esse docente vai ter essa ajuda de custo para poder, vai ter a diária, vai ter a passagem, enfim. Os estudantes, geralmente, eles pegam do projeto de pesquisa do qual ele trabalha. Porque quem vai apresentar um trabalho muito provavelmente eles fazendo parte de uma pesquisa, né? De um projeto de pesquisa. Então, esse projeto de pesquisa é quem vai financiar essa viagem, né? O que acontece com frequência são os ônibus da UFG, né? A UFG disponibiliza os ônibus, mas a unidade acadêmica vai arcar com esses custos, né? Porque tem um custo, alguém precisa arcar com esse custo. E aí, o ônibus leva esses estudantes até esses eventos. Mas não tem assistência para estadia, né, para alimentação, isso não vai ter naquele espaço, naquele local para onde eles forem. Mas tem um ônibus que vai levar esses estudantes. É sempre? Não, porque nem sempre a gente vai conseguir um ônibus. Antigamente, a UFG tinha os ônibus próprios, né? Tinha os motoristas, então era um pouco mais fácil da gente conseguir. Hoje é terceirizado. Então, tem alguns ônibus que ainda são, alguns carros, alguns micro-ônibus que são do UFG, mas está bem reduzido, porque se estraga, não tem custo para poder, o custo é alto para poder arrumar. Mas os motoristas, o cargo de motorista hoje foi extinto, não existe mais o cargo de motorista dentro da UFG e, se não me engano, dentro do serviço público. Em alguns serviços públicos não existe mais o cargo de motorista. Os motoristas da UFG hoje são aqueles antigos, não tem concurso para motorista. E aí tem muito terceirizado. Né, o que a gente tem. Então, é complicado conseguir um ônibus para viagem, por exemplo, hoje, né? Então, quem é que vai custear o evento do estudante? O próprio projeto de pesquisa do qual ele faz parte. Ele que vai custear. A universidade não consegue custear. Imagina um ônibus de 40 estudantes de um curso da universidade custeando isso tudo, né? Estou dizendo de ficar no espaço, né? De ir para o local, de estadia, de alimentação, aí realmente não dá. Em uma outra época da UFG, quando rolava um pouco mais de dinheiro, nós conseguíamos fazer algumas coisas diferentes. Por exemplo, eu estou falando de congresso de licenciatura, né? Que você pagava ali, por exemplo, R$ 150 e ficava uma semana dentro de uma instituição com café da manhã, almoço e janta. Cara, é algo inacreditável para quem nunca vai ter ou nunca teve condição, por exemplo, de ir para o litoral. Uhum. Você sai daqui com a instituição te dando esse transporte, chega lá, paga 150, R$ 200 e tem alimentação 7 dias. Uhum. E convive com outras pessoas e, cara, são outros mundos durante 7 dias, né? Então isso tem se perdido um pouco dentro da UFG? Infelizmente tem. Infelizmente hoje o orçamento não contempla. Não consegue contemplar isso. Né? Consegue contemplar talvez a viagem, né? O ônibus apenas. O restante é realmente por conta do estudante ou do projeto de pesquisa do qual ele faz parte.
E o centro acadêmico, nesse momento, é importante, né? É. Se a gente tem um centro acadêmico ativo, de cobrança, de mobilização. Sim. Mas eu também não sei como é que tá lá. Eu ia falar que na minha época. A gente tá ficando muito velho. Eu tô com 23, 23, 24. Então, essa ideia do congresso. E congresso internacional? Mais difícil ainda, né? É? Ainda mais difícil. Para o estudante, de novo, quem vai custear é o projeto de pesquisa. É aquele projeto. Mas vamos supor que aquela unidade acadêmica tem um dinheiro aí. Ok. A unidade acadêmica ela trabalha da forma que ela quiser, com o dinheiro que ela tem, com o centro de custo dela. Então, eu quero que esse estudante aqui ele é exemplar, o projeto é maravilhoso. Vamos. Aí eles decidem por pagar a estadia e a viagem desse estudante. Mas não é algo comum. Aliás, é incomum isso acontecer. Tem muita empresa lá dentro da UFG, muita gente que a gente percebe que é de fora, se interessa em um projeto específico, Tem. ou dá dinheiro para o desenvolvimento de um projeto específico. Tem. Tem muitas empresas. Em quais faculdades, principalmente? Agronomia, veterinária? Agronomia, na informática, né? Na inteligência artificial, né? Inteligência artificial tem muitas empresas que têm muito dinheiro que investe, né? Justamente. Agora, o que a gente tem muito também são os convênios com essas empresas para o estágio não obrigatório, né? Então, eles abrem muitas vagas para os estudantes. E o valor que eles pagam é bem melhor do que o valor que tem dentro da UFG. Porque, afinal de contas, a gente precisa de um dinheiro que não é da UFG, é um dinheiro que vem de fora. Então, e que é muito menor do que se ele fosse contratar um profissional para aquela Justamente. Acontece muito isso. Para eles, para o estudante é muito bom, né? Para a empresa também. E para a UFG também, porque está mostrando o trabalho. Justamente. Isso mesmo. Isso é importante, né? Se precisa desenvolver alguma coisa com inteligência artificial. Né? Vai que futuramente aí decidir. Tem outros cursos também, né? Mas assim, eu falei muito do Instituto de Informática porque é algo que está bem claro para nós, está bem evidente, assim, para todos, né? No espaço das profissões, no curto campus, né? Nos projetos que têm visibilidade maior da comunidade, sempre vê muito mais isso. Né? Música no campus existe ainda? Vai voltar. Vai voltar? Vai voltar. Ó, primeira mão, hein? Ó, o pessoal da Proec. É ruim, né? Quando a gente perde projetos de cultura, porque parece que são poucos projetos no tanto de conhecimento que a UFG produz e são poucos privilegiados também, né? Música no Campus é um projeto sensacional. Shows nacionais com pessoas excepcionais e algo muito barato, né? Então, Música no Campus, eu não me lembro se foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia, lógico. Eu não sei se foi muito antes com os cortes, né? Mas por conta do orçamento, de novo, né? A UFG, ela sobrevive pelo orçamento. Se não tem dinheiro, se o governo não manda dinheiro para a UFG, ela não sobrevive. E nós passamos por vacas magríssimas, né? Porque estava, assim, muito difícil de continuar. Assim, muitas bolsas. Papel higiênico, né? Tava muito difícil a gente de continuar, né? E aí ainda bem que nós tivemos essa mudança e o orçamento veio um pouco melhor, um pouco, mas nada que fale, olha como está bom. Não, nem chega aos pés da nossa época. Nossa. A letra sua época do Reúne. Justamente, sua época do Reúne. Do Reúne. Então, foi quando construiu, assim, a UFG fez um boom, né? Você acordava, tinha um prédio novo, e olha lá, era assim mesmo. A gente conseguiu trazer um encontro nacional de estudante de letras para cá. A gente colocou mais de 1.200 alunos naquele campus. Então, tinha muito dinheiro, tinha muito auxílio. Era um investimento, não é que tinha muito dinheiro, era um investimento na educação, né? Visava mesmo pela educação, pelo investimento nessa educação. Então, com os cortes, com esse orçamento enxuto, não tinha condições de fazer música no campus, né? Então ele vai retomar, tem nomes brilhantes aí, que eu não vou dar spoiler, nem já posso. Começa ali porque eu vou falar o nome que você fala. Não, de jeito nenhum. Vai olhando pra mim aqui, Nação Zumbi, Baiana System, Gilberto Gil. Tá querendo nem olhar. Ela já tá aqui, ó. Eu vou falando, você olha pra lá quando eu acertar. De jeito Mas é nenhum. um projeto excepcional. Mas nós temos também parcerias com as empresas, né? Claro que a UFG sozinha não ia conseguir uma música no campus nessa altura do campeonato de orçamento que tem.
Mas tem parcerias com empresas grandes, né, que nos ajudam nesse sentido. Então, nós vamos começar agora, né, a PROEC já está trabalhando para que volte, né, o Curto Campus já voltou, né, espero que vocês tenham oportunidade de conhecer o Curto Campus, é algo muito legal. Que são os projetos de extensão da universidade, né? E a biblioteca vai até o Curto Campus, então ela leva os livros para o Curto Campus, né? Nós tivemos no campus, nós tivemos no Parque Areião, então são locais estratégicos para poder receber a comunidade. E eu vejo isso no Instagram e no site da UFG. Quem tem acesso, justamente. Quem tem acesso a essas plataformas consegue saber. A comunidade, em geral, fica sabendo porque vê outras pessoas indo para aquele espaço. Então, infelizmente, o que a gente tem de comunicação talvez seja um pouco fechada. Tipo, eu teria que ampliar mais. Mas para a gente ampliar mais, a gente precisa ter orçamento, dinheiro, né? Porque as TVs fechadas, abertas, né? Elas não estão muito aí. Elas querem também, quando é um evento muito grande, algo que dá visibilidade para eles também, né? Que vai dar audiência, eles estão lá. Já assistiu TV UFG? Nem sabia que existia, né, Eu ia cara? falar isso, cara. Não sabia que existia. TV UFG, PUC TV, O que eles essas mostram lá? instituições. Você já assistiu TV Cultura? Vai... Pô, isso me Melhor. quebra, viu? Também não. É pra esse aspecto. É pra esse aspecto. Você não vai ver um jornal policial ali falando tem que prender mesmo, tem que bater mesmo. Você tá falando de produção de conhecimento, de relação de cultura, de cinema independente, essas coisas produzidas pelas instituições e pela comunidade. Perguntas? Uma última pergunta aqui que eu tenho é: se alguma pessoa perguntasse assim, por que a UFG? Porque é uma universidade gratuita, de qualidade, é uma universidade que acolhe, uma universidade de diversidade. Então, é uma universidade que está aberta para receber qualquer aluno, né? E que queira estudar. Mas é uma universidade pública, gratuita, de qualidade, né? Acho que isso é o mais importante da gente pensar. Mais cedo a gente estava falando sobre isso, que alguns alunos preferem ir para a universidade particular, não pela qualidade, né? Mas talvez por outros aspectos que a gente não vai entrar. Mas que não vê a qualidade da universidade, né? Nós agora, dentro da todas as universidades do mundo, nós estamos entre as 1.000 melhores universidades do mundo, né? Então, isso é entre as 50 melhores da América Latina, né? Então, isso para nós que fazemos parte da UFG, isso é muito gratificante. E para um aluno pensar, nossa, eu estou estudando numa universidade que está entre as 1.000 melhores do mundo, né? Entre as 50 melhores da América Latina, isso tem que ser orgulho, né? Deve ter orgulho de dizer isso, assim. Então, é pensando nisso, assim. Por isso que você deveria ir para a UFG, assim. Deverá e estará lá. Uma coisa que, cara, eu até arrepio aqui, porque quando você fala de UFG, é muito importante que a galera que vai para esse espaço modifique o espaço. Sim. A UFG, ela consegue te dar uma perspectiva de sociedade que outras instituições aqui não conseguem. Uhum. Que seja pela qualidade dos professores, que eu acho que já desponta um pouco, né, quanto formação. Você está falando, por exemplo, do CEPAI, um menino ali do ensino médio vai ter professor pós-doutor, que não é comum, por exemplo, em instituições privadas de Goiânia. Pode acontecer, mas não é tão comum. Uhum. Mas ela te dá a possibilidade de viver com outras pessoas e que outras instituições não te dão. Uhum. Talvez pelo incentivo à pesquisa, por exemplo, né? É muito comum, eu vou falar, por exemplo, não daqueles alunos que têm mais grana, que têm ali 17, 18 anos, fazem um curso de instituição privada. Mas é muito comum que as pessoas de instituição privada entrem na sala de aula, saiam e vão para casa. Aí o aluno da UFG tem muito a ideia, e eu percebi isso pelo menos na minha época, o aluno de lá tem a ideia de viver o campus. Seja universitário, seja Samambaia, a época Catalão, Jataí. E a UFG é isso também. Isso é muito legal. Você vai ter acesso, né? Por exemplo, talvez a gente fale de intercâmbio já, mas da mesma forma que você quer fazer o intercâmbio, as pessoas vêm de lá para a UFG. Uhum. E você começa a fazer esse contato. Isso é muito legal. Essa pluralidade, essa diversidade que a UFG traz, enquanto uma faculdade que eu considero um pouco mais humana, pelo menos na minha formação, é imprescindível. Nos congressos,
que nós íamos, por exemplo, no segundo semestre de faculdade, nós apresentávamos conteúdo que pessoas que estavam terminando em outras faculdades não tinham contato ainda. Então isso é importante também, né? Para a gente pensar. Ah, vou para o UFG, vou para um particular simplesmente porque é mais perto de casa. Se você quer fazer um currículo, né? Uma coisa que a gente vai aprender quando entra, né? Que o Lattes é muito importante, que a gente faz lá dentro e fica para a vida, né? Quando a gente, por exemplo, hoje eu estou formado pela UFG, quando eu entrego o meu currículo em algum lugar, me parece que a visão sobre ele é outra. Uhum. Então, se você quer pensar em mercado de trabalho, a UFG te dá esse nome também, né? Porque a gente falou, entrar é fácil, né? Sair de lá, né? Você já sai pelo menos um profissional um pouco mais capacitado. Você queria falar de intercâmbio? Eu tinha curiosidade, assim, como que é? O que eu faço se eu quiser fazer um intercâmbio? O que eu tenho que fazer? Então, quem trata do intercâmbio no UFG é a Secretaria de Relações Internacionais. Então, tem alguns países que têm convênio com a UFG, né? Então, consegue trazer tanto os alunos de lá para cá, quanto enviá-los daqui para lá. Então, alguns países, eles abrem editais para que aconteça esse intercâmbio durante o ano, e tem países que já têm um convênio, então você consegue fazer isso. Então, você vai falar diretamente com a Secretaria de Relações Internacionais, que hoje é uma secretaria, né? Porque nas gestões anteriores era uma diretoria dentro de uma outra pró-reitoria. Então, hoje é uma secretaria, chama Secretaria de Relações Internacionais. Então, eu tenho interesse de fazer intercâmbio. Você vai até a Secretaria de Relações Internacionais e, olha, eu faço o curso tal, porque isso também é importante, né? Porque não são todos os cursos que tem, talvez, né? Essa mobilidade fora do país. Eu faço o curso tal e tenho interesse de ir para a Alemanha, exemplo. Né? Eles vão falar, olha, para o curso tal, Alemanha, nós vamos abrir o edital tanto. Ah, não pode ser agora. Vamos organizar. Né? E começa a organizar tudo para você ir. Lembrando que quando você vai para o intercâmbio, você tem uma bolsa, um auxílio, né? Não total, talvez, não sei o valor, te falar. Vai variar também de país para país, vai depender do convênio, vai depender de vários aspectos aí, do tempo de duração, se vai ter troca, né, de aluno, porque precisa ter uma troca, talvez, de aluno. Então, são vários fatores que vão influenciar aí, né? Mas esse intercâmbio, ele existe, e por isso criou-se uma secretaria específica para tratar do intercâmbio dentro da universidade. Um bom currículo é importante. Com certeza. Se estiver trabalhando uma pesquisa, né? Isso já vai te facilitar ainda mais esse processo. E alguns intercâmbios sem pré-requisito de língua. Então, se você tem esse interesse, veja um lugar e já começa a praticar a língua naquele lugar, né? É importante você falou das línguas, né? Nós temos dentro da Faculdade de Letras, que é a sua casa, né? O Centro de Línguas. Você já ouviu falar do Centro de Línguas? Gente, vocês precisam acessar mais o site da UFG, né, não? E normalmente o Centro de Línguas é a galera que mora na região que faz os próprios estudantes. Né? Mas é porque ele é aberto à comunidade geral, né? Então a comunidade geral pode ser muito barato, porque o preço que você paga, talvez, nem o valor que você paga mensal em uma dessas escolas é o semestre lá. Né? Então é um valor acessível à comunidade geral. Então abre-se para poder fazer prova, né? Existe prova para você fazer proficiência. Ou suficiente. Ou suficiente. Vai depender do processo seletivo. Então, você pode começar do início lá, né? Mais básico, e aí você vai crescendo lá dentro de Forma-se. Né? Então, tem várias línguas lá, né? Nesse Centro de Línguas. Que está aberta à comunidade, é um valor super baixo. A Faculdade de Educação Física e Dança também tem um Centro de Práticas Corporais, né? Que também está aberto à comunidade em geral. Tem vagas para isso, tem musculação, pilates, yoga, natação, hidroginástica. Faz parte do projeto do tripé da UFG, né? De pesquisa, extensão. ensino e extensão. E às vezes a gente não conhece os projetos, né? São muitos projetos que a UFG tem, né? Muitos. Nós temos o Pátio da Ciência, né? O Pátio da Ciência são vários experimentos que tem naquele espaço, que também é um projeto de extensão, né? A Prograde agora está com tenho vários outros projetos de extensão, né? Os professores, eles mesmos começam a criar seus projetos de extensão para levar a sua pesquisa para a comunidade, né? A Prograde agora, nós estamos tem o projeto Espaços Profissões Itinerante, que é fora do campus, né? Então, a gente leva o Espaço Profissões para um local qualquer, né? Do município de Goiânia.
público, local público. O ano passado, que foi o último, foi no Jardim Guanabara. Foi no Centro Esportivo do Jardim Guanabara. Então, a gente leva a estrutura dos projetos de extensão, projetos de pesquisa, para aquele espaço, para conhecer os cursos. É como se fosse espaço de profissões, né? Só que bem mais reduzido para a comunidade. E nós estamos implantando agora as visitas orientadas, então já faço convite para vocês aí, caso queiram conhecer os cursos, esse projeto de visitas orientadas. A gente tem um formulário que vai lançar esse formulário e a escola vai escolher quais os cursos que ela quer conhecer dentro da universidade. E aí a gente leva esse grupo de alunos até os cursos para conversar com o coordenador, com os professores, com alunos. É um espaço das profissões mais específico. Porque você pode escolher, dependendo do tempo que você pode ficar no campus, né, até 4, 5 cursos. Então, 6 cursos, dependendo do curso que você for. Instituição apenas. Mais específico. Então, por exemplo, vamos supor que esse colégio queira ir, uma turma queira conhecer os cursos fins lá. E aí a gente organiza os horários, né? E vocês vão por conta de vocês, a gente não disponibiliza nada, disponibiliza a universidade, né? Então, aí tem uma fala com o coordenador, ou com um professor, ou com um aluno. Está aberto, mas não foi implementado, né? A gente vai lançar agora o formulário, porque precisa ter um formulário, a gente vai fazer um cronograma. Por enquanto, ele está fechado por conta do espaço das profissões. Como ele aconteceu há pouco tempo, né? A gente vai esperar mais um pouco para abrir. E nós temos um outro projeto que é o UFG para você, que a gente vai até a escola. Então, a Prograde, junto com a PRAE e a assim, que é a Secretaria de Inclusão, a gente vai até a escola e junto com a PROEC, com alguns projetos de extensão, a gente vai até a escola falar sobre os cursos da UFG, a forma de ingresso, a forma de permanência. O PET vai também com esse grupo para poder falar também sobre esses cursos. Então, é algo bem interessante. Esse ainda não está implementado, mas a gente já está fazendo o cronograma de escolas e de ações para poder Isso é pela própria universidade. Eu tenho conhecimento, por exemplo, do pessoal da medicina, tem alguns ex-alunos lá, que eles têm algumas ligas, né? Uhum. E essas ligas vão nas instituições falar sobre alguma doença específica, As ligas são projetos de extensão, né? Então, eles sempre vão até as escolas, porque a extensão é ir até a comunidade ou a comunidade vir até a universidade, né? A gente ter esse contato com a comunidade. Estabelecer contato com essa comunidade para que ela conheça a universidade. E a gente tenha essa comunidade dentro da UFG. Porque, assim, agora vendo, né? Pergunta, sabe disso, sabe daquilo? A gente percebe que alunos que estão no ensino médio não sabem de quanta coisa interessante a UFG proporciona. E aí a gente percebe a necessidade de estarmos cada vez mais próximo da comunidade. E expandir, né, a rede de comunicação. Sim. Importantíssimo. Porque o Instagram não dá para passar tudo isso, né? Não dá. E fazer um perfil para cada secretaria ali dentro, para cada... Na verdade, eles têm. Cada pró-reitoria, cada secretaria tem seu perfil, mas como é que Aí você vai ficar enquanto aluno não conheço nenhum, é muito difícil. Né? Sanei todas as minhas dúvidas. Eu só quero ir embora do Brasil, fazer intercâmbio. Fazer uma graduação sanduíche. Não, ó, talvez um intercâmbio, ou talvez um UFG. Talvez. Não, é certeza. Exatamente, tem que ser na certeza. Estudar bastante, tem igual que você trabalhar falou. na certeza. Estudar. E bora pra cima. Exatamente. Então, pra gente finalizar, você quer deixar algum recado pro pessoal de casa? Um convite, alguma coisa? Desejar boa sorte. Melhor, né? Então, eu quero agradecer, né, pelo convite de estar aqui com vocês, foi muito bom, né, ouvir vocês, as perguntas dos alunos do ensino médio. É uma galera que eu tenho contato sempre, né, por trabalhar no CEPAI, mas que a gente fica vendo, né, a nossa bolha, ela é muito fechada, né, então cada coisa que eu falava, que eu olhava para a carinha deles, assim, que eles não sabiam, eu falava, gente, mas isso está tão claro para mim, para os meus alunos que estão lá no campus, né, e até para eles também, mas enfim. Convidar vocês para conhecer mais de perto a UFG, né, o site da UFG, o site da Prograde, da PROEC, conhecer os projetos, né? Uma coisa que eu não falei, que tem, inclusive está aberta agora, que é a Bolsa de Iniciação Científica Júnior,
que é para o ensino fundamental e para o ensino médio, é uma bolsa de R$ 300. Então, o professor lá da UFG, ele faz um projeto, no seu projeto de pesquisa, ele faz um plano de trabalho, e aí um aluno do ensino fundamental ou médio vai atuar nesse plano de trabalho. Então, ele já começa na iniciação científica no ensino fundamental, por exemplo. Eu tenho uma bolsista do ensino fundamental, uma do ensino médio, um do ensino médio. Então, ele já começa lá na base, na educação básica, a fazer a pesquisa, né? A saber o que é uma pesquisa, uma iniciação Em científica. todas as faculdades tem isso já, não? Algumas, porque é um programa da CAPES, né? Então, as universidades federais, provavelmente todas têm, e as particulares, eu não sei te dizer qual que Não, seria. mas assim, todos os cursos Todos lá os dentro cursos, tem. todos os cursos. Tem uma quantidade X de bolsas, né? Depende do professor de querer abrir. Porque, qual que é a dificuldade disso? É conseguir alunos da educação básica para trabalhar. É um distanciamento, né? Que é um Normalmente esses alunos já são do CEPAR. É. E nem os CEPAI, às vezes, eles não conseguem conciliar, porque o CEPAI tem muita aula à tarde também, né? Mas, enfim, é uma possibilidade para os alunos desse colégio, né? Para poder estarem lá, para conhecer, vamos fazer a visita Eu acho no orientada. site essa informação. Sim, no site da PRPI. Aí o que acontece? O professor faz o plano de trabalho dele, depois que o plano é recomendado, que ele vai atrás do seu orientando. Né? Mas ele tem que ter um rol de orientandos para poder chamar, né? Quem que eu vou chamar? Então, a nossa ideia, eu como coordenadora da educação básica, a nossa ideia foi fazer uma lista de nomes de alunos das escolas, na verdade, a gente pegou das escolas próximas, né? Que teriam possibilidade de ser chamados. Eu tenho vontade de participar do programa, desse projeto. Aí que aí depois fica mais fácil esse professor. Independente de renda. Não, aí independente. Como a bolsa de iniciação científica e as outras bolsas que não são da PRAE, elas são independentes de renda. Independente de renda, né? Então faz. A bolsa era antigamente não muito, hein? Ano passado era de R$ 100, como teve esse aumento nas bolsas todas da CAPES, foi para R$ 300. Então é um valor para um estudante da educação básica razoável, né? Bom, inclusive. E já faz o currículo, né? E já faz o currículo, já entra no currículo. Porque ele precisa participar de eventos, ele precisa apresentar trabalho no Compex, inclusive, que também é algo importante para vocês, né, irem conhecer. O Compex é um congresso um pouco mais fechado, porque ele é mais fechado nos cursos específicos, mas tem muita apresentação de trabalho que tem, né? Apresentação de trabalho da iniciação científica. Parece que todo mundo que passa pelo UFG apresenta no Complex. Todo mundo. Porque sempre tem alguma coisa, gigante, né? O estágio curricular obrigatório, não obrigatório. Todo mundo que faz alguma bolsa dessas outras que eu falei, precisa apresentar. Né? Faz parte de um projeto de pesquisa, mesmo que não seja bolsista, tem que apresentar. Então, o Compex é algo bem interessante também. Vai acontecer em novembro. Não me lembro bem das datas, mas tem no calendário da UFG já. Que é interessante vocês irem para ver, né? Para conhecer mais. Olha, esse menino que está no segundo ano, olha o que ele já faz de pesquisa. Né? E isso dá uma. Aí esses alunos desse novo projeto participarão também do Compex? Sim. Sim. Quando ele entra, ele já tem que apresentar no Compex. Tem uma coisa muito legal, por exemplo, nós estamos trabalhando aqui nesse bimestre, seminário. A prestação de seminário, a ideia de pesquisa, Ótimo. como formar, por exemplo, componentes para uma apresentação. Normalmente quando a gente fala isso, eu falo, ó, a primeira coisa que vocês vão fazer, por exemplo, na universidade é apresentar. E o professor vai falar assim, não, pode desmaiar. Se você conseguir terminar a apresentação, para mim tá tranquilo. Então é bom, né, entender que vocês vão apresentar, que seja um TCC, seja um seminário, congresso, precisa formar. O CEPAI tem o trabalho de conclusão do ensino médio, né? Que é uma iniciação científica que começa no primeiro ano do ensino médio. Esse ano já começou no 9º ano, e aí ele já começa com o seu projeto de pesquisa, que vai desenvolvendo ao longo do ensino médio, e ao final ele tem que defender. Ele tem que escrever uma monografia, um artigo ou um outro tipo de trabalho, ele precisa escrever aquilo e apresentar para uma banca. Então, ele já tem um contato maior com a pesquisa, né? E com essa questão da apresentação na banca. Universitário, aluno, que fala. Mas é um projeto interessante de ser aplicado em outros locais. O problema é que em outras instituições existe uma rotatividade maior de alunos, né, em relação ao CEPAI. Isso é verdade. E nós temos o problema de alunos que entram no ensino médio, né? Porque como as vagas... Eles já entram com um carro andando. Esse ano nós temos 3 alunos que entraram no 3º ano.
E eles precisam apresentar o T100 para poder finalizar o ensino médio. Eles estão assim, professora, como é que nós vamos fazer? Né? E um veio conversar comigo e falou, infelizmente eu não posso. Não tem um Porque eu já vou problema, esse sair. não é mesmo. Não, é porque assim, quem fez em 3 anos tem que fazer em menos de 1 ano, né? Em menos de 12 meses, porque ele não vai. Ele precisa terminar. Ele não entra em janeiro e sai em dezembro. Então tem esse problema, né? O UFG logo vai ter o calendário certo. Tomara. Assim seja. Então é isso, quero convidar vocês a conhecer o UFG, entra no site, entra no Instagram, né? Dá uma olhada. O site é o que tem mais recheado de coisas, né? E vamos para o UFG. Vamos estudar para entrar na UFG, né? Independente do curso, né? Eu lembro que a gente conversou aquela hora, você falou qual curso você acha que seria mais interessante? É o que você gosta, é o que você vai ter mais afinidade, né? E não pensar no valor, no financeiro, né? Porque esse curso tá na moda hoje. Você está no ensino médio. Será que daqui 10 anos ele vai estar na moda e você vai ser o curso, né, daquele momento? Então é pensar no que realmente você gosta, do que você quer fazer, do que você quer trabalhar, porque vai ser para sempre. A gente pensa que vai ser para sempre, né? E fazer aquilo que você gosta, né? Estudar para fazer aquilo que você gosta e fazer bem feito, fazer com qualidade. Tá bom? Então, esperamos vocês lá na UFG logo. Tem que falar meio para dar certo. A gente vai estar lá daqui a um tempo. Estudar. E estudando depois. Aham. E porque depois de estudar, ele falou, é difícil, entrar é fácil, sair é difícil, mas nem é só pelas condições, né, de permanência, é porque chega lá, não quer estudar e acaba ficando. Entra nas caloradas da vida. Nas chopadas. No centro acadêmico. Conhece o pessoal da agronomia. Muito obrigado, fã. Larissa, muito obrigado mesmo, de coração. Eu sei que o tempo é corrido, né? Mas já tinha um tempo que a gente queria apresentar o UFG para o pessoal. E nessa angústia de querer colocar o nosso estudante lá dentro, mas querer que ele se sinta em casa com menos estranheza, né? Porque me parece que a gente vai ter que decorar, por exemplo, 50 siglas. E os seus significados. Mas ela falava os siglas, você falou, o que é isso? Então, isso já é uma questão. As coisas têm que se abreviar. Além dessa ideia, eu acho que deu para falar muito o que a UFG é, o que a UFG dispõe para os alunos, porque às vezes a gente consegue entrar, mas não consegue se manter. E às vezes a gente não consegue se manter por falta de conhecimento, por não conseguir ter contato, né? Em fechar, por exemplo, uma casa do estudante, em fechar uma bolsa permanência, ir atrás de um auxílio para iniciação científica. E eu acho que com essas informações a gente consegue ajudar que seja uma pessoa a se manter, né? E a ter menos problemas na UFG. Isso eu acho que é um aluno melhor e contribuir para esse espaço. Muito obrigado mesmo. Beleza? A casa está aberta para vocês, da UFG sempre. E a galera de casa, né? Espero que vocês tenham gostado desse quadro. Comenta aí, fala com a gente o que você quer assistir aqui. E muito obrigado. E aqui ficamos com mais um. Uai, isso pode?